Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Programação Funcional. Nessa aula você vai ver o que não sabia sobre funções, que é o coração da programação funcional. A gente vai abordar o que são funções puras, efeito colateral ou side effects, funções puras e imutabilidade que a gente viu em aulas anteriores, SRP, que é o primeiro de um conjunto de princípios chamado SOLID, que você já deve ter ouvido falar, transparência referencial, funções de primeira classe, funções de alta ordem e, por fim, abstração e acoplamento. Então vamos lá. Vamos começar falando o que são funções puras. Uma função pura é aquela que não causa efeito colateral. E aí você pode estar se perguntando o que é efeito colateral em funções, em programação. Efeito colateral, side effect em inglês, é qualquer alteração no estado de um objeto, uma variável de um programa ou do ambiente externo a esse programa. Então, alguns exemplos de efeitos colaterais são alterar um atributo de um objeto, salvar ou excluir um arquivo, inserir um registro no banco de dados, que também é uma alteração. Você está modificando ali o estado daquela tabela onde você está inserindo. Ou lançar uma exceção, por exemplo, ao tentar acessar um banco de dados. Se você tem uma função que faz acesso ao banco, que faz leitura de dados do banco, a gente sabe que esse tipo de função pode gerar exceções. Por quê? Porque o banco de dados pode estar fora do ar, pode estar sobrecarregado e não conseguiu responder, e você vai receber uma exceção de volta dizendo que não foi possível acessar o banco. Se todas as variáveis que você tem são imutáveis, são totalmente imutáveis, apenas o lançamento de exceções que a gente viu anteriormente ou alterações que a função faça no ambiente é que podem tornar essa função impura. Então, imutabilidade é o ponto de partida para a gente conseguir criar esse tipo de função. Mas como a gente viu nas aulas anteriores, não tem como, em determinados momentos eu vou precisar alterar alguma variável. E com efeitos colaterais é a mesma coisa. A gente precisa lançar exceções, a gente precisa fazer alterações em bancos de dados, em arquivos. A questão é que quando eu precisar criar efeitos colaterais, eu tenho que separar esse código de dentro das minhas funções. Então imagina que você tem que realizar uma série de cálculos e depois salvar o resultado desses cálculos no banco de dados. Os cálculos eles devem ser funções puras que vão lá e fazem apenas isso e te retornam um resultado sem alterar nada. E você teria uma outra função que vai pegar o resultado dessa função anterior e ela sim salvar no banco de dados. Essa última função, ela seria uma função impura pelo fato de estar alterando um ambiente externo que é o nosso banco. Além da possibilidade dessa função gerar exceções se ela não conseguir, por exemplo, acessar o banco ou se os dados que você estiver tentando inserir no banco sejam dados inválidos. Então, quando a gente separa as funções puras de impuras, a gente passa a seguir dois princípios. O primeiro é o Separation of Concerns, conhecido como SOC, que é a separação de preocupações. É você separar coisas distintas. Fazer cálculo é uma coisa, salvar dados no banco de dados é outra coisa completamente diferente. Então, se são coisas distintas, esse código ele precisa estar separado. Isso vai inclusive facilitar o entendimento e a manutenção do código. Se você tem uma função que a única coisa que ela faz é realizar somas, toda vez que você precisar realizar uma soma, você pode recorrer a essa função. O SRP é o S num conjunto de princípios que a gente chama de SOLID. Você já deve ter ouvido falar de SOLID, pois esse é um conjunto de princípios bastante famoso e muito útil. Se você tiver interesse no assunto, tem uma playlist inteira aqui no canal sobre padrões de projetos, onde eu apresento em detalhes cada um desses princípios. Mas como o SOLID é um assunto de extrema importância para a engenharia de software, caso você queira entender mais sobre esses princípios, eu sugiro esse artigo chamado Os Princípios SOLID em Imagens. Ele é um artigo sensacional e é um excelente ponto de partida para você poder entender como que cada um desses princípios funciona, e eu vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo. Vamos avançar e agora a gente vai falar um pouco sobre transparência referencial. O que é isso? É um conceito de programação funcional que diz que uma função ou uma expressão ela tem transparência referencial se em todos os locais que você estiver usando essa função ou essa expressão, se você tirar a expressão e colocar o resultado dela no lugar,
você não vai alterar o funcionamento do código, você vai continuar tendo o mesmo resultado que você tinha anteriormente. Vamos lá entender isso melhor. Primeiro, o porquê desse termo transparência referencial. Algo transparente é algo que a gente não percebe. A ideia é de que toda vez que você estiver fazendo referência a essa função, você consegue perceber ou calcular qual que é o valor que ela retorna sem ter nenhuma surpresa. A gente vai ter transparência referencial para uma função ou uma expressão se, quando eu passar um conjunto de valores, ela sempre me retorne o mesmo resultado. Então, se eu usar essa função ou essa expressão, que é o que a gente chama de referenciar, se eu passar sempre o mesmo conjunto de valores, o resultado tem que ser o mesmo para aquele conjunto. É nesse sentido que eu estou falando que a gente não deveria ter surpresas ao receber um retorno dessa função ou dessa expressão. Então vamos lá para alguns exemplos de funções com transparência referencial. Aqui eu tenho uma função soma, que ela recebe 2 valores e a única coisa que ela faz é somar esses 2 valores e devolver o resultado sem fazer nenhuma alteração. Então, ela não modifica as variáveis que foram recebidas. Ela não depende de ambiente externo, como arquivos ou banco de dados, e ela também não gera exceções. A segunda função tem as mesmas propriedades. Ela vai verificar se uma pessoa é maior de idade. Ela também não altera essa variável que foi recebida. No caso dessa função soma, se eu passar os valores 10 e 2, ela sempre tem que retornar 12. Não interessa quantas vezes eu faça referência a essa função com esses valores, o resultado sempre tem que ser 12. Se os parâmetros são os mesmos, o resultado sempre tem que ser o mesmo. Isso quer dizer que no lugar da chamada da função, da referência da função, se eu colocar o valor fixo direto, o valor que a função retornaria, eu vou ter o mesmo resultado final. Então, a primeira linha e a segunda linha vão ter o mesmo resultado, porque a minha função soma, ela tem transparência referencial. Então, a transparência referencial, ela visa garantir clareza, simplicidade, previsibilidade e confiabilidade do teu código e facilidade para criar testes. Porque o código ele é mais simples, uma vez que você não está alterando variáveis, você não está fazendo modificações em arquivos, em nada disso, você não está gerando exceção. Então o teu código ele é mais claro e, por consequência, ele é mais simples, é um código mais sucinto, é um código mais fácil de você entender. Uma coisa leva a outra. Previsibilidade e confiabilidade, porque você sabe que se você informar 10 e 2, o resultado sempre vai ser 12. Você não tem a possibilidade de uma hora você informar esses valores e ele te retornar 12 e outra hora, por exemplo, ele te devolver uma exceção porque ele tentou acessar um arquivo e o arquivo não existia. Por fim, se a função é mais simples, se ela não altera estado, se ela não salva dados em arquivos, se ela não altera dados em um banco de dados ou faz acesso a um banco de dados, a gente tem menos cenários para testar. E como essas funções são mais simples e previsíveis, a gente acaba atendendo a outro princípio, que é o Principle of Least Astonishment, que a gente vai ver a sigla POLA, é o princípio do menor espanto ou da menor surpresa. Esse é um princípio de engenharia de software que é apresentado em alguns livros como Código Limpo e diz que você deve fazer as coisas da forma que é o mais esperado. Então vamos ver exemplos de funções sem transparência. Essas são funções que podem retornar um valor diferente a cada vez que são chamados, ou são funções que lançam exceções, ou que fazem alterações em arquivos, em banco de dados, que causam mutabilidade. E aqui a gente tem exemplos clássicos. Você tem uma função que obtém a data e ou a hora. Cada vez que você chamar essa função, ela pode te devolver um valor diferente. Nesse primeiro exemplo aí, é uma função que te devolve a data e a hora atual. Possivelmente, se você chamar essa função várias vezes, cada vez que você chamar, você vai ter um resultado diferente. Por mais que você saiba que esse é o comportamento da função, o resultado de fato é meio imprevisível. Se você chamar a função agora e não olhar no relógio, você não sabe qual valor exato ela vai te devolver. Da mesma forma, funções que geram números aleatórios. Nesse caso aqui também é uma função em Java, ela na verdade, como na grande maioria das linguagens, ela vai te gerar um número pseudo-aleatório. E ele é chamado assim porque existe um cálculo
cálculo por trás da geração desses números. Cada vez que eu chamar a função, ela pode me devolver um valor diferente. E aí, por último, a gente tem uma função de salvar um arquivo, que poderia ser também incluir um registro no banco de dados. Essas funções, elas modificam o estado, porque ela vai modificar o arquivo ou o banco. Você pode chamar a função salvar passando o nome de um arquivo e, num momento, ela salvar. E talvez daqui a pouco você chama a função de novo para salvar no mesmo arquivo e ela dá erro. O parâmetro foi o mesmo, só que o arquivo pode ter sido excluído e, por acaso, a função não recria o arquivo caso ele não exista. Então você não tem a garantia de que a função sempre vai funcionar da mesma forma, com os mesmos valores de parâmetros. Mas essas funções, elas não estão erradas. A gente precisa desse tipo de função. Só que elas não vão garantir os benefícios que a gente falou anteriormente, de simplicidade, previsibilidade, esse tipo de coisa. A boa notícia é que funções puras, elas já têm transparência referencial. Por quê? Elas não causam efeito colateral. Elas não geram exceções, elas não alteram variáveis, não alteram arquivos nem banco de dados. Segundo, que imutabilidade é regra. A nossa função ela pode receber uma série de variáveis, de parâmetros que são imutáveis. E assim ela não vai conseguir alterar nem que ela quisesse. Só que ela também pode receber, como a gente viu nas aulas anteriores, parâmetros mutáveis. E assim, se ela quisesse, ela conseguiria alterar esses parâmetros. Então, mesmo que tua função receba uma variável que é mutável, você sabe que você deve evitar alterar essas variáveis. E se sua função é realmente pura, ela vai ter transparência referencial. E com isso, eu poderia trocar a chamada dessa função pelo valor que ela retorna, que eu não vou alterar o resultado final. Em linguagens não funcionais, que seriam linguagens que não têm suporte à programação funcional, variáveis elas só armazenam valores. Você pode declarar uma variável string para armazenar um nome, ou inteiro para armazenar uma idade, ou double para armazenar o peso de uma pessoa. Então, tudo que você armazena em variáveis são valores ou objeto, que vai ter um conjunto de valores. Mas em linguagens funcionais, a gente tem um conceito de funções de primeira classe, ou First Class Functions. Nessas linguagens, funções passam a ter os mesmos privilégios que valores têm. Você pode armazenar funções em variáveis ou constantes. Mesma forma que você armazena valores. A função é tratada como um valor. Ela é apenas um objeto do tipo function ou variantes, como a gente tem em linguagens tipadas como Java. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Em linguagens funcionais, tudo que você pode fazer com um valor, você pode fazer com uma função. Por exemplo, você pode declarar uma variável para armazenar uma função, passar uma função por parâmetro para outra função, ou fazer uma função retornar outra. Esses dois últimos pontos é o que há de mais útil em programação funcional. Isso a gente também vai ver na prática nas aulas seguintes. Bom, então chegamos às funções de alta ordem, ou High Order Functions. Essas são funções que têm as duas últimas características que eu acabei de mostrar. É uma função que pode receber outras funções como parâmetro ou retornar funções. O que a gente está habituado em programação estruturada e orientada a objeto é fazer as nossas funções receberem e retornarem valores. Então aqui em programação funcional a gente tem uma nova possibilidade, que é receber e retornar outras funções. E isso vai nos trazer um maior nível de abstração. Abstração é um conceito lá de programação orientada a objetos. Um código mais abstrato ele é mais genérico, mais flexível. Vamos pegar aquele exemplo de soma de números que a gente viu na primeira aula. E o que esse código faz é realizar a soma do dobro dos números pares. Como a gente já sabe, o que filter, map e reduce recebem são funções. Por que eu tenho abstração aqui? Porque o filter ele vai simplesmente filtrar os dados, mas ele não sabe como. Quem diz o como somos nós no momento de usar o filter. Então, quando você passa uma função por parâmetro para outra, você tem esse maior nível de abstração por isso. Porque a função que você está chamando, o filter, por exemplo, ele internamente ele não tem implementado a forma de obter um número par. O filter ele é uma função reutilizável absurdamente flexível, assim como as outras, map e reduce, justamente porque ela recebe uma função, um comportamento por parâmetro. Eu que digo para o filter como que eu quero que ele filtre os dados que eu tenho. Se isso não ficou totalmente claro, vamos modificar esse exemplo. Agora eu quero
a soma do triplo dos números positivos. Para o vídeo por um instante e percebe o que foi que mudou nesse código. Viu que a estrutura é a mesma? Eu tenho o filter, o map e o reduce. O reduce, inclusive, não mudou absolutamente nada. Eu só tive que mudar qual foi a função que eu passo para o filter e qual a função que eu passo para o map. Então, essas funções filter, map e reduce, elas são altamente reutilizáveis. Com isso, além da gente ter um maior nível de abstração, eu tenho um menor acoplamento. Acoplamento é o nível de dependência. A abstração a gente normalmente quer aumentar e o acoplamento eu quero reduzir. Esses são dois princípios de engenharia de software muito importantes. Então, quanto mais acoplado o meu código tiver, quer dizer que mais dependente ele é de determinadas coisas. Por exemplo, se você está usando um serviço de pagamento como o PayPal no seu código, você escreveu todo o código para fazer acesso direto à API de pagamento do PayPal, então você tem um altíssimo acoplamento com o PayPal. Para você trocar o serviço de pagamento por qualquer outro, você vai ter que mexer em muito código. Com funções de alta ordem, que é essa possibilidade de eu passar funções por parâmetro e retornar funções, a gente consegue reduzir esse acoplamento. Filter, map e reduce, eles não estão acoplados, amarrados ali, dependentes de uma função específica. A única coisa que o filter diz é que eu tenho que passar para ele uma função que recebe um valor e essa função tem que retornar um boolean, que é uma condição. E o que eu fiz aqui no filter foi exatamente isso. Eu tenho o n, que é o parâmetro, que é o valor que a função vai receber dessa função que eu estou passando para o filter, e depois da seta eu tenho n maior do que zero, que é uma condição. Uma condição tem um valor lógico, mas isso não quer dizer que eu estou dependente dessa função que verifica se o número é positivo. A gente viu no slide anterior que eu posso trocar essa função por qualquer outra, desde que eu siga essa estrutura, essa assinatura. Eu tenho que receber um valor e devolver um boolean. Isso é o que o filter define. As funções seguintes, map e reduce, cada uma vai definir uma estrutura diferente. No map, eu recebo um valor e eu posso devolver qualquer coisa que eu queira. Então, por isso que a gente tem um menor acoplamento, um menor nível de dependência quando a gente passa funções por parâmetro para outras funções. A gente tem funções de alta ordem. Então, para finalizar, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Programação funcional é principalmente sobre produzir software de maior qualidade, usando boas práticas de programação e engenharia de software. E assim a gente vai conseguir construir software de mais qualidade, com menos bugs e com muito maior facilidade de manutenção. Então por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar as próximas aulas, a gente vai começar com a parte mais prática. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E qualquer dúvida, posta nos comentários. Me diz aí, você vai começar a usar programação funcional nos seus códigos o máximo que você puder? Até mais, até o próximo vídeo.